Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma projeta com otimismo venda para o Dia dos Pais. Partidos bateram o martelo em relação aos nomes que vão disputar a presidência da República em outubro. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Continua a polêmica votação sobre o prazo de prescrição dos crimes contra os cofres públicos. No esporte, Próspera apresentou Paulo Baier como novo treinador do time da raça. E no Tigre, semana de treinamentos intensos para o jogo de sábado diante do Atlético Goianiense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, dia 7 de agosto de 2018, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Domingo é dia dos pais e o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma está empolgado com a data. A expectativa é de aumento nas vendas. A data é esperada com expectativa pelos lojistas de Criciúma, que vislumbram um incremento nas vendas nos dias que antecedem o Dia dos Pais. Oportunidade para engordar um pouco o caixa. A cada data festiva que tem para o comércio, para todos, né, a gente se enche de novo de uma expectativa. Agora, essa parece ser verdadeira, porque eu estive conversando com alguns comerciantes aqui da nossa cidade, né? E já no sábado passado, que foi o sábado mais, com o comércio movimentando até as 5 horas, já houve uma grande procura de presentes para o Dia dos Pais. Então, o que a gente espera é que nesse sábado, como é um sábado mais novamente, e na sexta-feira, que nós vamos trabalhar um pouco até mais tarde, que as pessoas realmente venham né, e comprem o presente para os seus pais, e o comércio acaba lucrando, e a cidade acaba lucrando porque o dinheiro começa a circular. Isso é uma coisa boa para todo mundo. E os lojistas têm motivos para estarem otimistas. A pequena melhora na economia do país com o clima de inverno, que neste ano foi mais intenso, são fatores que ajudam a aumentar o movimento. A gente sempre busca saídas, né? E como tu falaste, o clima para nós, como o clima tá vindo agora com um friozinho gostoso, então isso também ajuda, né? Então a expectativa também de uma nova eleição, uma expectativa de uma coisa nova para o Brasil em 2019, então tudo isso anima e as pessoas precisam de um ânimo para poder também gastar, porque eu sempre digo que a gente, quando vai comprar um presente, a gente está investindo na pessoa, né? Então eu acho que assim, ó, a partir do momento que o pessoal está mais tranquilo, de forma, né, uma nova eleição aí por vir aí, a gente exatamente não sabe o que vai vir, mas essa coisa do novo acaba fazendo com que as pessoas comecem a gastar mais e acabem também, porque é um prazer, né? Quem não gosta de presentear? E o presidente da CDL ainda legislou em causa própria e elencou as virtudes do comércio criciumense. Criciúma hoje está preparado para, eu diria, para quase tudo que as pessoas procurarem, o comércio de Criciúma tem. Eu acho que nós temos um comércio muito forte, né? Nós temos setores muito fortes, calçado, vestuário, equipamentos eletrônicos, jogos. Então, enfim, tudo que as pessoas procurarem para os seus pais, eu acredito que vão encontrar na cidade, né? Hoje a gente busca estar dentro, porque como existe a globalização, então ou a gente também procura trazer todos os produtos para cá, ou a gente acaba perdendo o mercado. E o empresário ainda deu dicas para os seus colegas. Afinal, quem tem mais criatividade atrai mais a atenção do consumidor e está sempre na frente. Ninguém pode exigir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas sempre. Então acho que a palavra é inovação, a palavra é criação. E o lojista, ele mais do que nunca, ele sabe que ele precisa acordar de manhã cedo com uma nova ideia, com um novo, né, direcionamento para tentar atrair os seus clientes. E quem for mais criativo provavelmente vai ter maiores ganhos. Agora a gente fala de eleições. Os partidos bateram o martelo em relação aos nomes que vão disputar a presidência da República agora, no mês de outubro. O prazo para as convenções que definem os candidatos e coligações terminou no último domingo. Mas esse cenário eleitoral que está formado ainda pode mudar. Veja como na reportagem de Renata Rocha. Por
Por enquanto, 14 candidatos estão confirmados para a disputa ao cargo de presidente da República. As negociações foram intensas e os últimos nomes fechados neste final de semana. Prazo final para as convenções destinadas a definir candidatos e coligações. No domingo, o Partido dos Trabalhadores anunciou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como candidato a vice na chapa encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que Lula está preso em Curitiba e, pela lei da ficha limpa, é considerado inelegível. Mas isso ainda vai ser definido pela Justiça Eleitoral. Sobre sua chapa, o PT informou em nota que Fernando Haddad vai ser o porta-voz do ex-presidente até o fim do trâmite da candidatura na Justiça Eleitoral. Com isso, o Partido dos Trabalhadores, que já se prepara para uma opção sem Lula, entrou em acordo com o PCdoB. Assim, Manuela Dávila, que chegou a confirmar candidatura na semana passada, deixa de concorrer à presidência e, após essa etapa, Manuela será a vice de Haddad. O PRTB decidiu apoiar o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, que indicou como vice o general da reserva Hamilton Mourão. Com o acerto, Levi Fidelix, presidente nacional do PRTB, retirou sua pré-candidatura à presidência e será candidato a deputado federal. Bolsonaro anunciou o vice após 3 tentativas que não deram certo. Antes, ele sondou o senador Magno Malta, do PR, o general Augusto Heleno, do PRP, e a advogada Janaína Pascoal, do PSL. Todos recusaram o convite. O PDT confirmou que a senadora do Tocantins, Cátia Abreu, vai ser candidata a vice-presidente na chapa encabeçada por Ciro Gomes. Ela era do MDB, mas foi expulsa do partido ao fazer oposição ao governo de Michel Temer. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, candidato a presidente, fechou com Ana Amélia, do PP, como vice na chapa. Guilherme Boulos, do PSOL, vai para a disputa presidencial com a candidata a vice Sônia Guajajara, também do PSOL. Henrique Meirelles, do MDB, candidato a presidente, anunciou Germano Rigoto, também do MDB, como seu vice. Também no fim de semana, o PPL confirmou em convenção João Goulart Filho como candidato a presidente da República. Ele é filho do ex-presidente João Goulart, que teve o mandato interrompido pelo golpe militar. Léo da Silva Alves é o candidato a vice. No sábado, o Partido Novo anunciou a candidatura de João Amoedo como candidato à presidência. Amoedo terá como candidato a vice o professor universitário Christian Lobauer. Outras alianças que já estavam firmadas. A do candidato a presidente, Álvaro Dias, do Podemos, com Paulo Rabelo de Castro como candidato a vice. A do cabo Daciolo, do Patriota, com Suelene Balduino, também do Patriota, como vice. José Maria Eimael, do DC, vai para a disputa ao Planalto com Elvio Costa, também do DC, como vice. A candidata a presidente, Marina Silva, concorre com Eduardo Jorge, do PV, como vice. E Vera Lúcia, do PSTU, também candidata à presidência, disputará o cargo com Hertz Dias, do mesmo partido, como vice. Mas esse cenário eleitoral já formado ainda pode sofrer mudanças, porque o próximo passo é confirmar as candidaturas até o dia 15 de agosto. Todas elas precisam estar registradas aqui no Tribunal Superior Eleitoral e também em tribunais regionais eleitorais. A partir desta data está autorizada o início da propaganda, como comício, passeatas e até a distribuição de santinhos. Já a Justiça Eleitoral tem até o dia 17 de setembro para julgar os pedidos de registros de candidatura. Nesta segunda-feira, o TSE recebeu o primeiro registro de candidatura à presidência da República, a do candidato Guilherme Boulos, do PSOL. No registro, Boulos apresentou à Justiça Eleitoral o programa de governo. Ele informou ao tribunal patrimônio avaliado em R$15 mil de um veículo. A presidente eleitoral do TSE, a ministra Rosa Weber, será a relatora do pedido de candidatura do presidenciável. A magistrada assumirá o comando do TSE a partir de 14 de agosto.
A seguir, continua a polêmica votação sobre o prazo de prescrição dos crimes contra os cofres públicos. Hoje é terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis no mercado de trabalho na região. Assistente de produção, atendimento externo, auxiliar administrativo, secretária, técnico em informática para trabalhar em impressoras, estágio para desenvolvedor, promotor de vendas, executivo de vendas, adesivador, comunicação visual, designer gráfico, professor de inglês, balconista de padaria, babá, técnico em enfermagem, mecânico manutenção industrial, supervisor de corte, serviços gerais, embalador, suporte interno, assistente de recursos humanos, assistente de marketing, auxiliar de produção, auxiliar administrativo, auxiliar financeiro, gestora de lojas, pilotista, frentista, auxiliar de escrita fiscal, auxiliar técnico, estagiário para escritório de advocacia, assistente de recuperação de crédito, auxiliar de padaria. Interessados devem buscar mais informações no portal da ASIC, www.asicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Em Brasília, continua a polêmica votação sobre o prazo de prescrição dos crimes contra os cofres públicos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal ainda não chegaram a um consenso, a um acordo. A decisão só sairá na próxima semana. Já em Curitiba, o juiz Sérgio Moro retomou os interrogatórios da Operação Lava Jato. Ele deve ouvir nos próximos dias o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vacari Neto, e o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. O juiz Sérgio Moro retomou hoje os trabalhos na 13ª Vara de Justiça em Curitiba. E o magistrado terá muito trabalho. São 16 processos da Operação Lava Jato ainda em andamento e outros 7 que estão prontos, só aguardando uma sentença. Entre os casos que já podem ser julgados estão o que envolve o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Ele é acusado de receber propina do Grupo Cetal por meio de doação oficial ao partido. Outro processo é o do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e sua família. O Ministério Público Federal pediu a suspensão dos benefícios do delator e considerou que ele e sua família mentiram sobre a retirada de documentos e valores do escritório dele durante a ação da Polícia Federal. Das ações ainda em andamento, Moro também retoma os interrogatórios de Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, de Eduardo Musa, ex-gerente da Sete Brasil, empresa que foi criada pela estatal para explorar o pré-sal, e de Guilherme Esteves de Jesus, representante do estaleiro Girong, além de Vacari Neto. Os 3 são acusados de receber propina do estaleiro, que foi paga por Esteves de Jesus. O ex-presidente Lula e o ex-deputado Eduardo Cunha voltarão a depor ao juiz Sérgio Moro em setembro. Lula será ouvido no dia 11, no caso do sítio de Atibaia. Já Cunha prestará depoimento no dia 14, no caso que envolve a ex-prefeita Solange Almeida e propinas pagas pelo operador Júlio Camargo. Aqui em Brasília, uma votação no Supremo Tribunal Federal está gerando polêmica. A maioria dos ministros decidiu nesta quinta-feira manter o prazo de 5 anos para a prescrição de ações que pedem a devolução de dinheiro público em caso de improbidade administrativa cometida por agentes públicos. Até o momento, 8 ministros já se manifestaram. 6 votaram a favor. Improbidade administrativa é quando um agente público comete um delito que possa causar um prejuízo financeiro aos cofres públicos. Se o entendimento for mantido, um processo só poderá ser iniciado até 5 anos a partir da data em que foi descoberta a irregularidade. O prazo de prescrição para o governo entrar com ação de cobrança na Justiça está previsto em lei.
O recurso foi apresentado no STF pelo Ministério Público de São Paulo. O MP questiona uma decisão do TJ paulista que considerou prescrito o ressarcimento de um caso envolvendo um ex-prefeito do município de Palmares Paulista e outros 3 servidores públicos. Eles são acusados de improbidade administrativa em processos licitatórios relacionados à alienação de veículos em 1995. Este caso tem repercussão geral reconhecida, que quer dizer que a decisão do STF deve ser adotada no julgamento de casos semelhantes nas outras instâncias. Ao votar sobre a questão, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou pela validade do prazo prescricional e entendeu que o poder punitivo do Estado não pode ser exercido indefinidamente. Não há aqui prejuízo no combate à corrupção, não há prejuízo no combate à improbidade, e quanto mais grave a improbidade, que também corresponda a crime, terá o mesmo prazo prescricional do direito penal, que, como costumamos falar, é última ratio. Ou seja, são os prazos prescricionais mais longos. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski acompanharam o mesmo entendimento de Moraes. Onde a Constituição quis instituir a imprescritibilidade, ela o fez com linguagem inequívoca. Edson Fachin e Rosa Weber se manifestaram contra. O problema de dizer-se que é necessário estabelecer um lapso temporal dentro do qual deve fluir um prazo para esta forma de prescrição, uma vez que estamos na seara patrimonial, há que se também entender que o que ocorre aí é, por outro lado, pelo menos uma imputação de ofensa ao patrimônio público. A sessão foi suspensa após os 6 primeiros votos e só retorna na próxima quarta-feira, dia 8 de agosto. Ainda faltam votar os ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. A seguir, Próspera apresentou Paulo Baier como novo treinador do time da Raça. O time da Raça está prestes a voltar ao futebol profissional. E para a temporada de retorno das atividades, o Próspera anunciou um treinador de peso. Dizem que todo time tem um grande jogador, a estrela do grupo. Só que no Próspera esse título ficará para o técnico. Paulo Baier foi apresentado no estádio Mário Balsini pela diretoria do time da Raça e comandará a equipe até o final da temporada. Em todos os clubes que atuou, Paulo Baier foi sinônimo de vitórias. Agora o ex-jogador inicia uma nova fase na carreira. Como técnico do Próspera de Criciúma, que disputa a 3ª divisão do Campeonato Catarinense, Paulo Baier tem um objetivo: repetir fora do gramado o sucesso que teve dentro das 4 linhas. Estou muito feliz, agradeço ao Próspera pela oportunidade, de estar sendo aí o comandante, nessa caminhada. Agradeço ao presidente, ao Célio, que foi o que esteve junto com a gente em relação ao contato. Estou muito feliz, muito satisfeito, uma oportunidade única assim, de estar trabalhando, de estar aperfeiçoando, de estar sempre se envolvendo com o futebol. Tive uma oportunidade no Toledo, Agora surge de novo essa oportunidade, estou muito feliz, espero que eu possa contribuir com a minha experiência, com a dedicação, o profissionalismo que foi como jogador, como técnico, a gente possa estar indo nesse caminho aí, do caminho correto, do caminho certo. O projeto é novo e o tempo é curto. Dia 2 de setembro, o Próspera estreia no campeonato jogando em casa contra o Orleans. É preciso acelerar o processo de avaliação do elenco e montar uma equipe competitiva. Na realidade a gente vai analisar os jogadores que estão,
A gente sabe que já estão treinando, né? Mas logicamente a gente vai conversar durante a semana para ver. Mas eu acredito que alguns jogadores devem vir, né? Principalmente sub-23, né? Que alguns já jogaram comigo, então precisa ter uma base, né? Porque se você quer fazer um time, eu vejo o próximo hoje muito organizado, né? Me surpreendeu assim em relação até à estrutura, uma estrutura ótima, uma estrutura boa, né? Então eu estou bem motivado, empolgado que a gente possa fazer um grande time, porque precisa ter esse apoio. De grande identificação com o Criciúma, rival histórico do Próspera, Paulo Baier espera usar de sua diplomacia para contar com apoio, inclusive, dos torcedores do Carvoeiro. Eu acho que não é rivalidade, eu acho que está criando uma identidade entre as duas equipes, né? Eu sei que no passado o Próspera foi muito rival do Criciúma, mas agora é outra situação, né? A gente está tentando levantar o Próspera de novo, com as organizações, com os investimentos, com o próprio empresário trazer de novo, né, para ter o respaldo. Então acho que o torcedor ele sabe disso, ele pode vir, pode estar sendo bem-vindo aqui no Próspera para nos incentivar, nos ajudar e como a gente tem uma amizade muito grande em Criciúma, eu espero que vai ter aí casa cheia aí. O presidente do time da raça era só alegria e expectativa também, já que o simpático Prospinha quer voltar rapidinho à elite do futebol catarinense. A nossa intenção é essa, só que tem que ser muito consciente, né, dentro das condições que o clube oferece. Eu já fiquei muito feliz agora ali, em que o Paulo Baier, conhecendo a nova estrutura, o comentário que ele fez, ficou surpreso, né? Como está estruturado, né? Então, dentro disso, nós temos que analisar agora, ver que condições nós temos, até porque estamos a 25 dias da competição, né? Já o Tigre, empolgado com a boa campanha de recuperação, trabalhou forte no Centro de Treinamentos Antenor Angeloni. Sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Carvoeiro vai encarar o Atlético Goianiense. A pressão diminuiu. O clima nos treinamentos é bem diferente. E assim, o Criciúma vai tentando fugir de vez da zona do rebaixamento e, quem sabe, chegar de mansinho no G4. Não, sim, com certeza que mudou, né? Porque a gente vinha de muita pressão ali embaixo. Sabíamos que a gente tinha qualidade e não deveria estar ali. E agora com esse pouco distanciamento que a gente conseguiu, sem dúvida que já melhorou ali todo mundo. Conseguiu melhorar muito a liga, brincadeiras, já muito bom para nós isso. Carlos Eduardo faz parte deste contexto. Formado na base carvoeira, o atleta chegou a ser afastado, mas foi reintegrado ao elenco principal. Foram dias difíceis para o jogador. Cara, isso foi muito triste para mim. Eu acho que o fundamental foi ter a minha família do meu lado, né? Porque foi muito triste mesmo. Eu passava muita coisa na minha cabeça, mas eu sempre pensei que eu poderia dar a volta por cima. E mesmo quando estava afastado, eu trabalhei muito. Procurei na academia sempre aumentar meus pesos para quando voltasse, porque eu sabia que eu ia voltar. Estava bem preparado porque ia surgir a oportunidade novamente. E foi o que aconteceu. E hoje, graças a Deus, estou bem. Na ausência de Suellington, que está machucado, o atleta vai atuando de forma improvisada na lateral direita. E olha que o garoto vem dando conta do recado, hein? E pensar que no período em que ficou treinando em separado, Carlos Eduardo lutou muito para não desanimar e desistir do sonho. O jeito foi trabalhar dobrado. Cara, injustiçado talvez sim, né? Por ser daqui, da base, eu acho. Por ser da base, talvez não deveria ter acontecido aquilo. Mas eu acho que aquilo ali teve um crescimento para mim. Minha cabeça mudou, eu vi que eu podia dar mais. Então, para mim, foi muito bom também. Ao mesmo tempo de ter sido afastado, ficar longe dos meus colegas, de trabalhar igual a eles, mas foi bom para mim no fim. Mas o período de vacas magras já passou. Agora é aproveitar a boa fase e se firmar de vez na equipe titular do Tigre. Não é mesmo, Carlos Eduardo? Já passou sim. Com certeza a gente não vai parar com essa de estar com o pezinho ali ainda, né? Mas com certeza a gente almeja algo grandioso aqui no Criciúma. O Sala de Entrevistas de hoje falará sobre cultura e evangelismo, um tema que para muitos é um verdadeiro tabu. Cultura, evangelho. Será que os dois temas podem caminhar juntos? Para o pastor Ludi Souza, sim. Uma conversa franca que abordou o evangelho de forma criativa e cultural.
Eu entendo que a igreja ela perdeu a sua personalidade. A igreja ela tem uma crise de identidade. Ela não sabe mais qual é o seu papel. Então, a gente entendeu a igreja como um local onde as pessoas se apresentam para cultuar a Deus. E isso é antibíblico. Tá? Não é nem extra. Porque a igreja, a partir do livro de Atos, era onde os irmãos se encontravam para se relacionarem a respeito de Deus. Uhum. Então, por que Paulo vai e coloca ordem no culto? Porque os irmãos eram missionários. Os irmãos chegavam lá tudo doido, tentando contar o que estava acontecendo. Aí Paulo falou, precisamos organizar esse negócio. Uma reunião que era para nós estar juntos 2 horas, está virando 5 horas e todo mundo fala ao mesmo tempo, é uma bagunça. Porque uma pergunta que eu faço sempre por onde eu passo é a seguinte: se fecharem a sua igreja, ou se você precisar fechar, o que seus vizinhos vão dizer? Lamento ou obrigado? Porque se disser obrigado, é porque a sua igreja não tem relevância. E se nós somos o sal da terra e a luz do mundo, eu não vou ser sal da terra e luz do mundo na Angola. Eu sou o sal da terra e luz do mundo e Deus me convidou para ir a Angola. Uhum. Então a missão ela não deve ser um departamento na igreja. A missão é o papel da igreja. O Sala de Entrevistas vai ao ar logo após o Informe Região. Você sintoniza a programação da TV Primavera através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberto. Assinantes da NET TV a cabo acompanham o Sala através do canal 13. Os da GVT, canal 12. Aqui é o pastor Lud Souza. Terça-feira, vou estar com vocês na TV Primavera. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Agradeço demais a sua audiência e voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.